Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Olá, irmãos e irmãs do canal Fiat Lutas 2 Brasil. Meu nome é Rafael e vou começar com a meditação de iniciantes, do Livro do Céu, volume 1, capítulo 11, que no caso é um tema até meio delicado, mas que é muito necessário, que é o peleja contra o demônio, E a gente vai começar fazendo com nossas orações de ligação na difusão de divina vontade e as orações ao iniciar, a meditar o livro do céu. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Divino Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina e abençoe, mãe, para que eu faça todas as minhas ações sobre os vossos olhos maternais. Oração de preparação para a meditação do livro do céu. Rainha Imaculada, minha Mamãe Celestial, venho de joelhos para me abandonar em seus braços, para lhe pedir com os mais ardentes suspiros neste mês consagrado a ti, a maior graça que é que me admita a viver no reino da divina vontade. Santa Mamãe, você que é a rainha deste reino, me aceita como seu filho, para viver nele, para que ele não seja mais abandonado, mas sim povoado por seus filhos. Portanto, ó Rainha Soberana, a ti eu confio para que guie meus passos no reino da divina vontade. E agarrado a sua mão materna, tu guiarás todo o meu ser, para que eu possa fazer vida perene na divina vontade. Você me fará como seu filho, como sua filha. E a minha mãe, eu dou-lhe entrega da minha vontade, para que eu possa trocá-la com a vontade divina, e assim poder permanecer seguro de não mais deixar este reino. Portanto, eu oro para que tu, ó Mamãe, me ilumine para me fazer entender o que significa a vontade de Deus. Súplica a vontade divina. A vontade divina venha desejar pelo meu espírito. A vontade divina venha circular pelo meu sangue. A vontade divina venha olhar através dos meus olhos. A vontade divina venha ouvir através dos meus ouvidos. A vontade divina venha e fale pela minha voz. A vontade divina venha respirar pelo meu hálito. A vontade divina venha bater no meu coração. A vontade divina venha atuar através dos meus movimentos. A vontade divina venha sofrer através dos meus sofrimentos, de modo que a minha alma se consuma e funda-se em ti, e crucifica a minha vontade para ver tudo para a glória do Pai. A vontade divina venha e ore em mim, e receba esta oração como minha, e acrescenta as orações do mundo inteiro, para dar ao Pai a glória que todas as criaturas lhe devem. A vontade divina venha para incutir em mim a fé da Santíssima Maria, para que eu possa crer em ti como ela. A vontade divina venha para incutir em mim a esperança da Santíssima Maria, para que eu possa esperar em ti como ela. A vontade divina venha para incutir em mim a capacidade da Santíssima Maria, para que eu te ame assim como ela. A vontade divina venha orar e adorar em mim como Jesus em sua divina vontade. Ó divina vontade, você sabe como multiplicar nossas ações para o infinito. Ofereça em mim o santo sacrifício da cruz, como se todos tivessem participado. Venha distribuir todos os frutos deste sacrifício divino
para conceder a salvação desta maneira a todos. Amém. Fiat. E tá, a gente vai pro capítulo, o livro do céu, né? Volume 1, capítulo 11, né? Igreja contra o demônio. E a contextualização é a seguinte, que depois que Luísa, né, tá passando por um processo muito grande da vida mística dela, que agora ela já, tipo, meio que já tá com a base consolidada em renunciar a si mesma. Agora ela vai renunciar ao inimigo, né? Porque o inimigo simplesmente, como eu posso dizer, colocou ela na justiça divina, né? E assim, agora ela tem que pagar esse preço que é comum. Todo mundo que quer caminhar com Deus aqui na vida vai precisar passar por esses momentos assim de tentações maiores ou menores, assim. Pelo menos eu costumo de falar, né, com esse contato maior ou menor, né, de primeiro grau com o sobrenatural, né? E assim é uma grande oportunidade, né, de assim, tipo, de reparação, né? De reparação a todos os pecados, a todos os pecados, muitas vezes até consentidos, né, de bruxaria, de falsas religiões e coisas do tipo, né, para a pessoa tá trocando, né, o seu direito de primogenitura, ou seja, a pessoa troca a vida eterna com Deus no céu por uma vida à sua imagem e semelhança mesma, né, imagem e semelhança da pessoa, né, da vontade humana rebelde da pessoa aqui na Terra, né. E aqui a gente vai começa o parágrafo, né? Parágrafo 90. Agora, quem pode dizer a mudança que ocorreu dentro de mim? Tudo foi horror para mim. Aquele amor que eu senti antes em mim, agora veio se transformar em um ódio atroz. Que pena que não podia amá-lo mais. Amar a Jesus, né? Amá-lo a Jesus. Mas rasgava a alma ao pensar naquele Senhor que tinha sido tão bom comigo. E agora me via forçado a odiá-lo. A blasfemar como se ele fosse o mais cruel inimigo, não podendo vê-lo nem em suas imagens, porque ao olhá-los ter rosários entre minhas mãos, ao beijá-los me vinha tal ímpeto de ódio e tanta força em contra que fazia-lo cortá-los em pedaços era a mesma coisa. Às vezes eu fazia tanta resistência que minha natureza tremia da cabeça aos pés. Ó Deus, essa resistência eu acho que é, não sei, né? A Luísa combatendo com a própria mente dela, sabe? Esses pensamentos, né? Aí fica num ciclo cada vez mais vicioso ainda, né? Tipo do toque, do escrúpulo, coisa do tipo. Só que, claro, eu acho que nessa situação aqui, ela só tá tipo, combatendo pensamentos ruins, né? Ela não chegou a ver nada misticamente falando ainda. Então ela só tá no processo, entre aspas, de enlouquecimento, né? Ó Deus, que pena amarga. Eu acredito que se no inferno não houvesse outras penas, a mera pena de não poder amar a Deus se tornaria o inferno mais horrível. Muitas vezes o diabo, o inimigo, colocou diante de mim as graças que o Senhor me havia dado. Agora, como obra da minha fantasia, e por esse motivo, ser capaz de levar uma vida mais livre e confortável, e ora como verdadeiras, e eles me diziam: este é o bem que te queria, esta é a recompensa que te deixou em nossas mãos, você é nossa, você é nossa. Pois tudo acabou, não há mais o que esperar. E dentro me sentia colocando tanto ímpeto de aversão contra o Senhor e de desespero, que às vezes com alguma imagem nas mãos era tão forte o desprezo que as quebrava. Mas enquanto isso eu fazia, chorava e as beijava, mas não sei dizer como me forçava a fazer. Quem pode dizer a dor da minha alma? Os demônios faziam festas e riam, uns faziam barulho de um lugar, outros faziam de outro. Alguns faziam barulhos, outros me ensurdeciam com gritos dizendo: olha como você é nossa, não temos outra coisa que levá-lo ao inferno, alma e corpo. Verá que fazemos isso. Às vezes me sentia puxar, ora os vestidos, ora a cadeira onde estava ajoelhada. E tantas moviam e faziam barulho que eu não podia orar. Às vezes o medo era tão grande que, acreditando estar livre, ou me deitava na cama porque os escândalos aconteceram a maior parte da noite, mas lá também puxando no travesseiro e os cobertores. Mas quem pode dizer o terror, o medo que eu sentia? Eu mesmo não sabia onde estava, se na terra ou no inferno. Havia tanto medo de que eles realmente tinham me levado que os meus olhos não podiam ser fechados para dormir. Estava como alguém que tem um inimigo cruel que jurou lhe tirar a vida a qualquer custo. Acreditava que isto aconteceria comigo assim que eu fechasse os olhos. Então parecia que alguém estava colocando algo em mim dentro dos olhos.
Então era forçado a tê-los abertos, para ver cair quando me levariam. Talvez eu pudesse me opor ao que eles queriam fazer, ou seja, brigar com eles, né? Se eles saírem na mão, né? Então sentia meu cabelo arrepiar sobre minha cabeça, um por um sofrio por todo o meu corpo, que me penetrava até os ossos, e me sentia separar de meus nervos e ossos, e eles se agitavam juntos de medo. Outras vezes me sentia incitar a tais tentações de desespero e suicídio, que algumas vezes, tendo encontrado perto de um poço uma faca, sentia-me puxando para me conduzir dentro ou pegar a faca e me matar. Era tanta força que eu tinha que fazer para fugir, que sentia penas de morte. Enquanto podia, sentia que eles estavam comigo, e eu via sugerir-me que era inútil para viver depois de ter cometido tantos pecados, que Deus tinha me abandonado por não ter sido fiel. Além do mais, via que me haviam sido feitas tantas infâmias, que não havia qualquer alma no mundo que tinha cometido, que para mim não havia como esperar piedade. Nas profundezas da minha alma, ouvia-os repetir: como você pode viver sendo inimigo de Deus? Você sabe quem é esse Deus que você tanto incitou, blasfemou e odiou? É meio irônico isso, né? Porque eles vivem fazendo isso, né? Ah, esse Deus imenso que está no seu... desculpa, não interpretei direito. Esse Deus imenso que está em seu redor, e você diante dos seus olhos só atreveu a ofendê-lo. A perdido o Deus da sua alma, que lhe dará paz. Quem te livrará de tantos inimigos? Era tamanha a pena que não fazia nada além de chorar. Às vezes eu começava a orar e os demônios para aumentar meu tormento, ou sentia vindo em cima de mim. E um me espancava, outro me picava, outro me apertava a garganta. Lembro-me que uma vez, enquanto chorava, me sentia por seus pés de abaixo, a terra se abrir e as chamas saírem, e que eu caía dentro. Tal foi o horror e a dor que eu fiquei meio morta. Tanto que para me recuperar daquele estado, Jesus teve que vir e ele me reanimou, e fez entender que não era vontade, que eu tinha vontade de ofendê-lo. E eu podia saber por mim mesmo, pela pena amarguíssima, que eu sentia que o diabo era um mentiroso, e que ele não devia fazer-lhe caso, que por enquanto eu devia ter paciência e sofrer esses sofrimentos, e que depois viveria a paz. Isso acontecia de tempos em tempos, e quando chegava a extremos, às vezes para me colocar em tormentos mais difíceis. No momento desse consolo, a alma se convencia, porque nessa vez é impossível que a alma não aprenda a verdade. Ainda mais depois, quando eu estava na luta, eu estava no mesmo estado que antes. Aí tá, a gente vai pra meditação desse parágrafo, foi 90, né? Que o parágrafo foi muito grande, mas que foi necessário para passar toda essa situação muito difícil, né? Mas foi necessária para a purgação da alma, né? Para o desapego, né? Então, são relatos muito fortes, eu sei, mas vamos tentar, né? Entender, né? Jesus agindo em mim como vaso, pedir, né, para Jesus agir em mim como vaso para a gente poder entender isso aqui de maneira até onde a minha limitação humana permite Deus explicar, né? Nós somos seres humanos, somos seres eternos, porque temos uma alma imaterial, ou seja, não é material, imaterial. Ou seja, nossa alma, o espírito, é uma amostra, digamos, finita de Deus, da família divina, porque justamente temos uma consciência que é inteligência, memória e vontade, mas somos espíritos, entre aspas, dentro de um corpo, né? A gente pode dizer espíritos encarnados em um corpo material, com uma arquitetura, quero falar com arquitetura que sejam órgãos, tecidos, ossos, medulas, células, etc. Ou seja, nós temos uma arquitetura orgânica animal, né? Aquilo que a gente falou, né? Órgãos, tecidos, cabelo, pele, olhos, sabe? Essas coisas do tipo. Nosso cérebro é apenas o processador que lê nossa alma, ou seja, nossa consciência, que é o que é a consciência, inteligência, memória e vontade. O mundo diz que nosso cérebro que gera nossa alma, a psicologia e a psiquiatria, ou seja, o mundo diz que a nossa consciência ela é gerada pelo cérebro, mas não é, ele é só um processador. Se você for numa loja, aí no Ponto Frio, numa casa de Bahia, sei lá, qualquer coisa do tipo, e você comprar o processador Intel i7, sei lá, de 10ª geração, ele não vai vir com o Windows ou qualquer outro sistema operacional, ele só vai vir a peça, o processador. E é isso que o nosso cérebro é. Ele não é o Windows é a nossa alma, que vem de Deus, né? O mundo dizia que nós... Tá, já viu essa parte.
O que acontece é que nós, como o nosso cérebro é carne, e também deve ser um órgão, né? Eu acho que é um órgão o cérebro, né? Suas operações e seu funcionamento, né? O seu organicismo, suas funções orgânicas, é através de substâncias químicas. Na escola e na faculdade de farmácia, quem fez faculdade de farmácia, o pessoal chama essas substâncias químicas de química orgânica. Uma dessas substâncias químicas que agem em nossos cérebros e glândulas e chama-se catecolaminas. É importante entender para a gente entender como é que funciona esse processo de tentação, né? E de infestação, né? E obsessão infernal na nossa cabeça, né? Como é que funcionam essas emoções infernais na nossa cabeça, né? E as emoções de Deus também, né? Elas passam pelo cérebro, né? São processadas pelo cérebro. É importante entender mais ou menos como é que funciona, né? Um pouco assim, um básico do sistema nervoso para a gente entender o que acontece com a nossa cabeça, né? E como o nome próprio diz, tudo termina com ina, catalocomina, né? Ou seja, por exemplo, adrenalina, dopamina, cocaína, metafetamina e entre os outros compostos químicos que terminam com ina. São drogas que distorcem o nosso cérebro, são drogas que distorcem como o nosso cérebro processa, entre aspas, a realidade do nosso mundo, né? A realidade dos nossos cinco sentidos, né? De tato, visão, olfato e etc, né? Essa informação de realidade processada para o nosso cérebro é então entregue à alma humana, que tem como função tomar uma decisão. E assim, a alma humana manda de volta para o cérebro e do cérebro via os neurônios mandar para o corpo, a carne, poder agir em resposta ao meio. Como pelo pecado original, a concupiscência, o vício da carne dá autoridade pela divina justiça de os espíritos corrompidos tomarem posse em parte da nossa carne, e assim induzir o nosso cérebro a ter desde maus pensamentos, pecados, até ilusões de realidade, que são essas infestações e obsessões demoníacas cada vez maiores, né? A gente pode ver nisso no começo desse parágrafo, onde a peleja de Luísa começa com maus pensamentos, e essa aprovação vai escalando até ilusões de realidade. O pessoal chama isso, assim, poderia chamar isso, fazer um paralelo com aquelas drogas psicóticas ou psicotrópicas, né? De alucinógenos, né? O pessoal até faz um meme na internet, chama de cogumelos, né? O objetivo disso é sim, simplesmente fazer com que a alma de Luísa, mas pode ser cada um de nós, né? A gente está pegando o exemplo de Luísa porque está escrito aqui o exemplo dela. Mas esse exemplo é genérico, ele pode se aplicar a cada um de nós. Ter brecha para a substância química que gera o medo, induzido por esses espíritos malignos, né? Por essas alucinações geradas e apresentadas por esses espíritos malignos, né? E assim a alma se prende de medo e desconfiança. Dessa forma, nossos inimigos têm cada vez mais autoridade na justiça de Deus de requerer mais partes, mais legitimidade sobre o nosso corpo, com a intenção de a pessoa pensar a odiar Deus, chegar até um ponto que a pessoa odeia Deus, né? Por se sentir abandonada, desamparada e indefesa, pois a pessoa está sendo reprovada no teste, né? E quando mais reprovada no teste, e a pessoa ela continua obcecada nos seus erros, né? Em vez de pedir ajuda para Jesus, a pessoa fica cada vez mais se afastando de Deus. E assim ela começa a jogar toda a culpa em Deus, né? Toda a sua responsabilidade desse processo infernal em Deus. Então ela se sente cada vez mais abandonada, desamparada e indefesa, até o ponto de concordar com o inimigo e com as suas mentiras e falsificações no sentido de ilusões da realidade, né? Através dessas infestações, né? Infernais, né? Demoníacas, né? Essas ilusões assim de realidade, né? Se chegar a esse ponto, a pessoa, esses trances, essas êxtases infernais, né? A gente pode dizer assim. Se chegar a esse ponto, a pessoa pode ocorrer com uma impenitência devido a tanto remorso e ódio contra Deus. E assim a alma, e contra si mesma também, né? E assim a alma fica cheia na posse desses espíritos malignos, até chegar a ocorrer uma possessão de verdade, né? Como naqueles filmes dos anos 80, né? A alma humana, ao invés de ser uma casa para Jesus, torna-se uma casa para o mal, anti-vida.
Aqui a gente pode colocar, né, aquela passagem do Evangelho do Gadareno, né, endemoniado, né, que Jesus tira, acho que 10 espíritos malignos dele, né. Que Jesus vai para Decápolis. Como o inferno é usado como instrumento da justiça divina, porque se rebelou à paternidade barra maternidade de Jesus, tentou pelejar e foi derrotado. O finito, porque esses espíritos, esses anjos são finitos, eles são criaturas, assim como nós, claro, com uma dignidade aparentemente superior, mas não é porque nós humanos somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos os tabernáculos vivos de Deus. Então, dessa maneira, nós somos muito mais superiores que os 9 cores angélicos, né? Uma pessoa totalmente fundida à divina vontade. O bom exemplo é Nossa Senhora, que é a rainha dos anjos, né? Mas, nesse sentido, se a gente pega, por exemplo, uma pessoa humana comum, que vive a sua vida na sua própria vontade humana, realmente, essa pessoa ela não é, ela está muito inferior ao menor coro angélico, né, que é o coro do anjo da guarda, né. Dessa forma, essa rebelião angélica foi uma peleja, uma luta do finito contra o infinito, ou seja, o finito, por mais empoderado que fosse, nunca poderá fazer frente ao infinito e ao incriado. E assim, esses espíritos corruptos veem Jesus como justo juiz, frente ao seu próprio pecado, né, de soberba. Algo muito complexo nesse sentido, pois o inimigo passa a tentar justificar sua vontade diabólica e rebelde, usa justamente do livre-arbítrio do ser humano, para, através da concupiscência da carne do ser humano, induzir a vontade humana a pecar. O intuito de toda essa artimanha é mostrar para Deus que o ser humano não merece ter uma consciência, ou seja, uma inteligência, memória e vontade, e assim merece ser apenas o ser humano, né? Apenas mais um animal, como se fosse um cachorro, um gato, sei lá, um macaco, qualquer coisa do tipo, qualquer bichinho desse tipo, e não filho de Deus. Claro que isso não vai acontecer como espécie humana. Pode acontecer individualmente, né? Mas como espécie humana, isso não vai acontecer como um todo, justamente pelo mistério da encarnação, né? Que Deus assumiu forma humana em Jesus e a santificação de Nossa Senhora, né? Maria Santíssima, das filhas da divina vontade. Serem pessoas humanas e não pessoas angélicas e espirituais, assim, de 100%, né? Quando eu falo pessoas angélicas e espirituais, 100% é que eles não são, sei lá, um espírito, um anjo, né? Eles são seres humanos, né? Divinizados, mas ainda também são seres humanos, né? Literalmente, parece uma cena clássica, típica de um filme de terror dos anos 80, do estilo de Mal Assombrado. O inimigo só tem autoridade sobre nossa carne, nosso corpo, para tentar corromper nossa alma devido à nossa vontade humana rebelde, devido à concupiscência da carne, às doenças até a transtornos mentais muito difíceis que vão desde uma leve depressão, ansiedade, toque, né, transtorno obsessivo compulsivo, até loucura esquizofrênica. Esquizofrenia são doenças demoníacas de menor ou maior grau, respectivamente. Ou seja, as infestações e obsessões infernais, elas começam com pequenas obsessões infernais, como que é toque, transtorno obsessivo compulsivo, superstições, ansiedades, crises de depressão, carência, coisas do tipo. Isso vai até escalando, evoluindo, a chegar cada vez graus mais elevados dessa consumação, entre aspas, maligna, né, da alma humana, né, da consciência humana, que seriam, por exemplo, essas visões místicas, né, esquizofrenia, loucura e coisas do tipo. Tudo isso são infestações demoníacas, né, de menor grau ou maior grau, né, respectivamente, né, como a gente falou. O modo de agir do espírito tentador é torturar a alma humana até um certo ponto para depois apresentar uma solução satânica, que é o pecado. Dessa forma, a alma humana assinaria um contrato espiritual de rendição incondicional ao inferno, em vida ainda na terra, tornando-se então o seu escravo. A gente pode pegar isso, um exemplo clássico no Evangelho de possessão infernal, é a possessão do Gadareno, né? Lá em Decápolis, que Jesus vai, né,
os apóstolos, atravessa, né, as margens do rio Genezarim e vai e exorciza lá o cara. E outro também, quando Jesus fala que os fariseus que Jonas ia julgar ele, que a rainha de Sabá ia julgar os fariseus e tal, né? Os fariseus pedem um sinal, aí Jesus fala, uma geração adúltera e má pede um sinal, né? Que antes desse embate de Jesus com os fariseus, foi apresentado um outro processo e Jesus vai e exorciza a pessoa, né? O irmão, né? Esse fenômeno está acontecendo, e vários outros, né? Está falando só da Bíblia, né? Na volta está cheio desses acontecimentos, né? Esse fenômeno está acontecendo justamente porque Jesus quer tirar atos de reparação, ainda que sejam esses atos de reparação sejam voluntários da parte de Luísa, pois ela está passando por esses testes com os véus do conhecimento da divina justiça fechados. Por exemplo, Luísa está sendo vítima de ser jogada em vida ao inferno. Essa ameaça que os espíritos corruptos estão fazendo a Luísa, de jogar ela em vida ao inferno. Entretanto, isso nunca pode acontecer a nenhum ser humano ainda em vida, porque a pessoa não morreu, o espírito dela ainda não foi, né, ser julgado em juízo particular. Então, essa hipótese, por mais ruim que a pessoa seja, por mais maligna que a pessoa seja, isso nunca pode acontecer enquanto a pessoa está em vida, porque por milagre de Deus, né, por justiça, intercessão dos santos, geralmente por intercessão dos santos, aquela pessoa pode se converter, ainda que seja no leito de morte, né? Então, nenhum ser humano é jogado vivo no inferno, vivo e na terra, né? A pessoa precisaria passar por um juízo particular, sua alma no caso. A única hipótese onde uma pessoa humana vai ser jogada direta, viva no inferno em corpo e alma, vai ser no caso do anticristo, após sua derrota por Jesus e Maria Santíssima, para instalação e restauração do terceiro fiat, né? Geralmente, o tipo de tentação mais comum é de deixar a consciência da pessoa bastante escrupulosa, né? Que é o que a gente acontece no início desse parágrafo, né? Do parágrafo 90, né? E depois que a pessoa fica muito escrupulosa, ou seja, a pessoa entra e entra assim na onda, né? Na lábia da conversa dessas tentações, a pessoa depois fica tão sobrecarregada que a consciência dela fica relaxada e depois ela pode até se apostatar mesmo, né? Tipo, renunciar à fé. Mais ou menos, geralmente, esse tipo básico de tentação. Então, você não. Geralmente, a pessoa não vai ver coisas místicas como muito monstro, sabe? Essas coisas, sabe? Esses clichês aí que a gente acontece nos anos 90. Não vai acontecer por esse nível de terrorismo espiritual desses inimigos. O que geralmente acontece é isso. Tentações de modo de deixar a pessoa escrupulosa até um ponto de ela não aguentar, chutar o balde e tornar até uma consciência laxa e apostatada, como a consciência do mundo, né? Agora a gente pode ir, né, para o parágrafo 91. Me tentava, diz eu também, agora eu estou falando, me tentava também a não receber a comunhão, convencendo-me que depois de eu ter cometido tantos pecados, era atrevimento a me aproximar. E aí que se eu me atrevesse, não Jesus Cristo teria vindo, mas sim o próprio demônio. Mas sim o demônio, e todos os tormentos ele me daria, que me daria a morte. Mas a obediência vencia a tentação. No caso aqui, a obediência ao padre confessor, ao diretor espiritual de Luísa. É verdade que às vezes sofri apenas mortais, assim que eu podia trabalhosamente recuperar-me após a comunhão, mas o confessor queria absolutamente que eu a recebesse. Não poderia fazer de nenhum outro modo. Eu lembro que várias vezes não a recebi. Aqui no parágrafo 91 é escrúpulo. Justamente se a pessoa não tem a intenção ou dolo de pecar, ela deve sim comungar. Na comunhão eucarística, Jesus simplesmente doa ao batizado, em estado de graça, todos os seus méritos de sua humanidade divinizada. Então, quanto mais você comunga, mas tendo assim, né, comunga, você recebe todos os méritos de Jesus, né? Então, por exemplo, se Jesus jejuou 40 dias, né, no deserto, e ao final Jesus teve uma situação muito parecida com essa com a Luísa, só que ele venceu, então você ganha todos esses méritos de Jesus na sua alma. E assim você se torna mais forte para passar por uma situação semelhante como a que a Luísa está passando agora. Por isso essa estratégia desse terrorismo espiritual e psicológico, desses espíritos corruptos, de afastar o máximo possível Luísa da comunhão. Porque se
Luísa comungar todo dia certinho, tudo bonitinho, vai ter um momento que essas tentações vão vir e Luísa vai, tipo, vai ser meio que indiferente. E eles não vão ter mais autoridade pelo medo, né? Pela substância química referente ao medo no cérebro de Luísa de começar a quebrar nesse ciclo vicioso falado no parágrafo anterior, né? Dessa forma, a Sagrada Eucaristia ela não é um prêmio de santidade, mas sim remédio e alimento. Novamente, a virtude cardeal da vontade humana, da obediência ao confessor, né? Que é o padre, que é o diretor espiritual usado por Jesus. Vence pela confiança essa situação de confusão, né? Onde Luísa ela está muito confusa, né? Ela está confiando apenas em si mesma, mas pela obediência ela confia no Sagrado Magistério e no Santo Padre, né? O Padre, não o Santo Padre Papa, mas o Padre, é que me falei besteira aqui, mas o Padre Confessor, né? Dado a ela. Agora a gente vai para o parágrafo 92. E esse lance de Luísa não ir comungar é escrúpulo da parte dela, justamente para ficar entrar nesse processo de ela ficar com uma consciência cada vez mais escrupulosa a ponto de se apostatar, né? Com uma consciência elástica, né? Perplexa. Parágrafo 92, na verdade, né? Também eu me lembro que às vezes, enquanto eu orava à noite, eles apagavam a minha lâmpada, e às vezes faziam tais rugidos de dar medo, outras vezes eram vozes débeis, como se fossem moribundos, mas quem podia dizer tudo que faziam, né? Aqui, essa infestação nesse parágrafo se dá onde o inimigo simula uma besta, no caso um animal, para predar e atacar Luísa, né? Que são essas fases aqui, olha. Que eles falavam, todas as vezes à noite eles apagavam minha lâmpada e às vezes faziam tais rugidos de dar medo, né? Então, esses rugidos de dar medo, esses espíritos corrompidos aceitam assumir a aparência de monstros, né? Que eles eram anjos e eles detestam a matéria, né? A carne, porque justamente a matéria, nosso universo, é o universo onde dá casa, né? Abrigo para nós, e nós somos, potencialmente falando, temos a capacidade de se tornarmos casa de Deus, né? Tabernáculos vivos. Por isso, esses anjos, eles odeiam toda a criação material, né? O primeiro Fiat, né? De Deus Pai, né? Da família divina. E de Jesus também, né? Eles odeiam toda a matéria. Mas mesmo assim, eles assumem, né? Assumem uma forma, uma aparência, né? Uma aparência material, no sentido de só que a aparência de monstros, né? Animais quiméricos, né? Justamente para induzir Luísa a pecar pela carne, no caso, pelo instinto de sobrevivência, né? Tanto é que a gente vê a imagem desses ídolos aí, desses ídolos assim, geralmente são figuras de monstros quiméricos, né? Mistura de ser humano com animal. Esses ídolos é tipo, sei lá, tá, eu vou falar, né? Esses ídolos tipo do hinduísmo, até mesmo de coisa oculta e tal. Geralmente é a mistura do corpo humano, né? Com o corpo de animais, né? Então, pessoa com cabeça de animal, coisa do tipo, sabe? E justamente isso é um avatar, é a aparência deles, né? Para poder botar medo no ser humano, né? De ser predado por um animal maior, né? Que é o medo instintivo do ser humano, né? Que é o instinto de sobrevivência. Tendo isso com a intenção de reduzir a dignidade de Luísa, ou seja, de um espírito feito à imagem e semelhança de Deus, no caso a alma de Luísa, a uma dignidade animal. Reduzida apenas ao corpo material. Uma outra tentação, induzir Luísa a pensamentos de morbidez, com vozes agonizantes, como ela fala aqui, né? Outra hora com vozes débeis, como se fossem moribundos, mas quem poderia dizer o que eles faziam? Por que isso? Também porque a morte, porque isso também para chegar no mesmo sentimento de repulsa e pavor, né? De colocar repulsa e pavor a Luísa, só que no caso das vozes moribundas, simulando um ser humano agonizante, né? Dessa forma. E assim que acontece, um ser humano agonizante é que assim eles teriam legitimidade de levar a Luísa para o inferno. Então, mais ou menos a passagem que eles querem passar com o primeiro, né, que são com os rugidos dos monstros, né, com os rugidos bestiais. É o que eles querem agredir Luísa, né, predar Luísa. Só que depois disso vem
que eles imitam vozes de seres humanos moribundos. O que eles querem passar? Que Luísa vai ficar moribunda, morrer e no inferno eles vão predar ela, né? Vão ficar torturando ela, né? E a gente pode falar isso por morte, por violência, né? Por violência bestial, mas antes morte por violência por doenças, respectivamente, né? Mais ou menos isso. Aí vem o parágrafo 93. Após essa dura batalha, embora não me lembre muito bem, durou 3 anos, embora dias ou semanas separados não passarem por completo, mas começassem a diminuir. Ou seja, o intervalo onde ela teve esses episódios assim extraordinários, né, foi durante 3 anos, mas não todos os dias constantemente. Geralmente entre semanas e dias separados. E parágrafo 93, a gente pode ver 3 anos de infestações infernais, cada ano para dar comparação a Deus Pai, a Jesus e ao Divino Espírito Santo. Mesmo tempo no ministério público de Jesus, no Evangelho, que também foi 3 anos de vida pública, né? Parágrafo 94. Lembro que depois de uma comunhão, o Senhor me ensinou como eu deveria fazer para pô-lo em fugas, que era desprezá-los e não prestar nenhuma atenção. Eu deveria fingir que eram tantas formigas. Sentia-me infundir tanta força que não sentia mais o medo de antes, e assim fazia assim. Quando barulho, rumores, eu lhes dizia. Luísa falando, né? Se vê que não tem nada a fazer, e que para passar o tempo estão falando tantas tonteiras, façam, que depois quando se cansarem terminarão. Às vezes paravam, outras vezes ficavam tão zangados que faziam ridos mais altos. Eu os sentia ao meu lado, fazendo-se mais fortes, e faziam violência para me levar. Cheirava horrível a peste, sentia o calor do fogo. E é verdade que no meu íntimo sentia um estremecimento, mas minha força lhes dizia, mentirosos que sois, pois se fosse verdade, desde o primeiro dia eu os haveis feito. Como é o caso, como é falso, não tendes nenhum poder sobre mim, senão só aquele que vem dado do alto. Por isso digam, e depois disso, quando vos cansardes, estourareis a força que lhes dizia. Se emitiam lamentos e gritos, dizia-lhes, por que não saíram bem as coisas hoje? Ou seja, lamentai-vos porque foi tirada alguma alma, pobrezinhos, não se sentem bem. Porém, também quero fazê-los lamentar um pouco, e começava a rezar pelos pecadores, a fazer reparações. Às vezes ria-me quando começavam a fazer as coisas habituais e dizia-lhes, como posso temê-los, raça vil? Se estes seres fossem sérios, não teriam feito tantas tolices. Vocês mesmos não se envergonham, não façam o que os tornam ridículos. Depois se punhavam em tentações de blasfemar e de ódio contra Deus. Oferecia aquela pena amarguíssima, aquela violência que me faziam. Foi enquanto vi que o Senhor merecia todo amor, todos os louvores, eu era forçado a fazer o contrário, em reparação de tantos que livremente o blasfemo, e nem sequer se lembra que existe um Deus. Estão obrigados a amá-lo. Sem me incitam o desespero no meu interior, dizia, não preste atenção nem no paraíso nem no inferno. A única coisa que me apressa é amar a meu Deus. Este não é tempo de pensar em outra coisa, senão é tempo de amar. Quanto mais eu possa, meu bom Deus, paraíso e inferno os deixo em suas mãos. Ele, que é tão bom, me dará o que mais me convém, e me dará um lugar onde possa glorificá-lo mais. Aqui no parágrafo 94, agora é Jesus que vai dominar a alma e o cérebro de Luísa, né? As infestações infernais estão tendo intervalos cada vez maiores entre os episódios em si. O que acontece é que Jesus mesmo permite que a alma humana se encontre em uma situação de tal humilhação e tamanha desvantagem para dar reparação e aliviar a paixão constante de Jesus, né? Para sustentar a terra e as gerações humanas. Quando o objetivo está completado, Jesus vem e infunde a luz, o conhecimento e a força da graça na alma da pessoa. Se antes aí a pessoa estava espiritualmente contaminada, agora a pessoa dá glória a Deus e vitaminada de Jesus, por Jesus, né? Porque a pessoa foi vitaminada por Jesus. Isso gera uma maior humilhação aos inimigos, pois uma vez que eram logicamente vencedores, Jesus, pelo poder e pela palavra criativa, simplesmente inverte a situação, subvertendo a lógica material ao caminhar dessa situação, né? A gente pode citar Lucas 18, de 9 a 14, né? Que onde os humilhados serão exaltados e onde os orgulhosos serão abaixados e os humilhados serão exaltados. Aqui a purgação da vontade humana é renunciar seu instinto animal de sobrevivência, de integridade física,
para simplesmente amar e dar glória a Deus em qualquer condição. Perder tudo, só não perder a presença de Deus, né? Eita, que presença é essa, né? Que naquele louvor, né? Evangélico, né? Agora já para o parágrafo 95. Jesus Cristo me ensinou que o meio mais eficaz para fazer com que a alma fique livre de toda vã pressão, de toda dúvida e do temor, era declarar diante do céu e da terra e diante dos próprios demônios não queria ofender a Deus, mesmo à custa da própria vida, não queria consentir a qualquer tentação do inimigo, do demônio. E isto, enquanto a alma diverte, vem a tentação, se puder no momento da batalha, e se apega se sentir livre também durante o curso do dia. Fazendo assim, a alma não perderá tempo em pensar se consentiu ou não no pecado, né, na tentação, porque só recordar a promessa lhe restituirá a calma. Se o demônio busca inquietá-la, poderá representar-lhe que se ele tivesse toda essa intenção de ofender a Deus, não teria declarado o contrário. Assim ficaria livre de todo o temor. No parágrafo 95, a gente pode ver se perdoar. A alma precisa ter fé em Deus na sua correspondência, nesse seu processo, na sua caminhada. E até então chegar com que a graça vivida e correspondida assim que acontece, que a pessoa tem então, ela tem muita gratidão porque Deus tirou ela do mundo, né? Deus abriu os véus espirituais e ela caminhou com Jesus até em si, né? Quando ela passa por esse processo de infestações infernais, como a gente já falou, ela tem a possibilidade de tentar desenvolver, né, uma consciência escrupulosa. Dessa forma, a pessoa no escrúpulo, ela não quer abrir mão da caminhada com Deus, em hipótese alguma de pecar. E assim ela começa a se tornar uma supervigilância, né, exagerada e obsessiva, né, por isso que é uma obsessão infernal, de não querer pecar, só que aquela pessoa confia em si mesma, porque ela não quer abrir mão da sua própria santidade. Assim, que é como se fosse um instinto de sobrevivência espiritual, né? A gente tem um instinto de sobrevivência carnal, que é não ser predado por um animal maior, não ser violentado, não ser agredido, não ser furtado, roubado, coisa do tipo. Só que a pessoa escrupulosa que está passando por esse processo de infestação infernal, né, de obsessão infernal, ela também tem um processo instintivo também, né, da vontade humana dela, né, só que é um processo de sobrevivência espiritual, no caso, né. A pessoa fica cada vez mais escrupulosa e conta apenas consigo mesma. Assim, quando sobrevive à tentação, a pessoa, no ato de fé e gratidão, demonstra toda essa trama, né, todo esse teatro macabro infernal, toda essa macabro infernal, a gente falou toda essa trama, esse teatro, em relação a esses pensamentos e a essas visões malignas, né? Essas emoções infernais. A pessoa declara em um voto sagrado de confiança e abandono a Jesus. E Jesus perante ao mundo esse mundo dos espíritos. Então a pessoa faz um ato de aliança consigo mesmo, se perdoando, que ela está passando pelo processo, né, aceitando sua limitação, a sua pequenez, da sua finitude humana, né? E também em um voto sagrado de confiança e abandono a Jesus, ela declara perante todo esse mundo espiritual, seja angélico ou demoníaco, que ela só quer amar a Deus, né? A gente pode colocar aquela passagem evangélica, né, de parte, aquela, não sei que é a carta de São Paulo, não sei se é Coríntios, ou Efésios ou Romanos, acho que é Romanos, que é mais ou menos assim: quem nos separará do amor de Deus? A espada, frio, a principado, a potestade, mais ou menos nesse sentido, dessa passagem da Bíblia, né, dos Atos dos Apóstolos, né. Já no parágrafo 96. Agora, quem pode dizer a raiva do demônio? Pois, agindo assim, todas essas astúcias resultavam para sua confusão. Aqui, ó, os exaltados serão humilhados, e os humilhados serão exaltados. E onde acreditava ganhar, perdia, já que dessas mesmas tentações e artifícios, a alma se servia para poder fazer atos de reparação e amor a Deus, né, ao seu Deus. Aqui, parágrafo 96. Os humilhados serão exaltados. A alma de Lisa passou no teste, e assim se santificou muito mais ainda. A vontade humana está sendo purgada, né, em terra, né? Parágrafo 97. Outro modo que me ensinou para afastar as tentações foi o seguinte: se me tentavam um suicídio, eu devia responder: não tenho nenhuma permissão de Deus, e mais, para vosso despeito, quero viver para poder mais amar cada vez mais meu Deus. E se fosse todo espancado, eu deveria humilhar-me, ajoelhar e agradecer a meu Deus, porque isso acontecia com penitência pelos meus pecados. E não só isso,
mas ofender tudo como atos de reparação por todas as ofensas feitas a Deus no mundo. Aqui Luísa exprime bem o motivo de vivermos na Terra, que é dar glória a Deus. Sermos reparadores universais por todas as gerações de pessoas, da família humana, de Adão e Eva até o Armagedão. Não significa, entretanto, que essas pessoas que estão serão perdoadas, ou seja, não significa que essas pessoas que nós estamos reparando, desde Adão e Eva até os últimos seres humanos no Armagedão, elas vão ser perdoadas. Os que tiverem sido obstinados, não sei, né? Não vão, não. Mas significa que significa que a gente está reparando a Deus, a adoração que esses seres humanos deviam ter feito em vida, né? Deviam ter prestado em vida a Jesus. No caso, está sendo feita por Luísa Picarreta, no caso, né? Então, a santidade divina é levar o humano a Deus, né? Então, e não Deus a humano. Então, está aqui para reparar a Deus e não os seres humanos, né? Então, não é uma santidade que tem muito querigma, né? Não tem muita acolhida, não tem muita essa coisa. Porque isso, na santidade humana, são estratagemas de amor para levar o ser humano a Deus. Aqui não. Aqui a gente tem que justificar a Deus, né? A divina justiça, por que manter o ser humano. Basicamente é isso, né? E atos de amor, reparação. Então a gente tem que amar a Deus poderosamente, estudando esses livros, né? E fazendo os devidos atos de reparação na divina vontade. Parágrafo 98. Finalmente, uma tentação que feia que durou pouco, por cerca de 1 ano e meio, com os demônios tão feios, deveria ficar grávida e depois parir um pequeno demônio com chifres. Minha fantasia crescia tanto que me veio diante de uma confusão horrível, porque você teria dito de mim por tão espantoso acontecimento. Aqui Luísa repara por todos os pecados sexuais, né? De fornicações e abortos, né? A própria indústria pornográfica tem muito ocultismo e bruxaria atrás dos bastidores, que é uma doutrina, digamos assim, uma doutrina de Jezabel, né? Até mesmo a dignidade de Luísa é ofertada, assim, a dignidade, né? A consagração, né? O corpo dela, né? A virgindade, né? O corpo, a integridade, né? Do corpo dela é ofertada como reparação. Também é um deboche de ódio desses espíritos infernais ao mistério da encarnação de Jesus e Maria Santíssima. A gente vê que eles aparecem em formato de monstros justamente por causa disso, né? Aqueles animais quiméricos que querem predar o ser humano, né? Como a gente vê nos parágrafos anteriores, né? Ódio puro, né? Parágrafo 99. Luísa, desculpa, finalmente, parágrafo 99 já falou. 98, agora parágrafo 99. Depois de cerca de 1 ano e meio dessa luta, finalmente terminaram as crueldades dos demônios, e depois começou uma vida toda nova. Mas os demônios não me deixaram de incomodar, de vez em quando, mas não era tão frequente, não tão feroz a batalha, me acostumei a desprezá-los. Luísa purificou com a graça sua vontade e sua alma. Dessa forma, o inimigo não tem mais o que pleitear na divina justiça contra a Luísa em si, porque não tem mais autoridade. Porque a vontade humana ela pode até ser ainda rebelde, mas ela é menos rebelde do que antes, né? E assim ele tem menos grau, menos poder sobre a Luísa, né? Na justiça divina. E Jesus não precisa mais pagar a divina justiça com a paixão aos pecados de Luísa. Ou seja, Luísa, ela está pagando pela sua própria remissão de pecados. Ela está devolvendo a Jesus aquilo que Jesus sofreu e vem sofrendo na paixão desde então, né? Digamos assim, está pagando a advogada, né? Entre aspas, né? A paixão de Jesus, então, vai sarando devido à obediência e perseverança de Luísa, e assim Luísa dá conforto a Jesus, porque ela vai reparando a divina humanidade de Deus, né? Mesmo chegando no limiar da loucura, né? Que foi esse período de 3 anos, né? Que ela foi exposta a esse tipo de conteúdo, esse tipo de experiência, né? Parágrafo 100. A vida nova que começou foi na casa de campo chamada Torre Desesperada, entre aspas, né? Um dia em que mais do que nunca tinha sido atormentada pelo demônio, tanto é que senti perder as forças e desmaiar. Pela tarde, enquanto estava assim, sentia uma coisa mortal e perdi os sentidos. Nesse estado, via Jesus Cristo rodeado de muitos inimigos. Quem lhe golpeava, quem lhe esbofeteava, quem lhe cravava a coroa de espinhos na cabeça, né, os espinhos da cabeça, e quem lhe partia as pernas, quem os braços. Depois o reduziram quase em pedaços e puseram os braços da Virgem Maria. Isto aconteceu um pouco longe de mim.
Depois que a Virgem Maria tomou em seus braços, aproximou de mim, chorando, e me disse. Aqui no parágrafo 100. O mundo influenciado pelo inferno obriga Jesus a continuar sofrendo de forma mística, né, as penas místicas dos condenados no inferno, para que a espécie humana não seja extinta na divina justiça pelo agir desses espíritos malignos, né? Então, mais ou menos o seguinte: o espírito maligno chega na pessoa, tenta ela, a pessoa consente, a pessoa peca. E assim, ele chega na divina justiça e pede perante o trono da família divina, diante a Deus, que ele mate essa pessoa, né? O espírito maligno mate essa pessoa, né? Usando de algum, sei lá, de um acidente, de um latrocínio, de qualquer coisa do tipo. Só que aí Jesus, por pura misericórdia, advoga sobre essa pessoa, né? No tribunal celestial, perante a Deus Pai, né? A família divina. E Jesus se apresenta para pagar o que aquela pessoa precisa pagar de reparação à divina justiça, e assim Jesus revive as penas das paixões, até mesmo as penas dos condenados no inferno, né? Aqui está falando que Jesus foi meio que passou por muita coisa ruim, né? E assim aquela pessoa humana continua viva na terra, ainda que não esteja continuando pecando, por pura misericórdia de Jesus, que se apresenta para sofrer no lugar dela. Dessa forma, a gente pode pegar isso para uma pessoa, mas expandir isso para a espécie humana inteira, né? Dessa forma, a espécie humana não seja extinta. Aí a gente vai para o parágrafo 101 e 102. Aí Nossa Senhora falando para Luísa Pigarreta: Filha, olha como é tratado meu filho pelos homens. As horríveis ofensas que cometem lhe jamais lhe dão trégua. Olha como sofre. Em parágrafo 102. Luísa agora falando, né? Pensando, né? Eu tentava vê-lo, via todo em sangue, todas as chagas e quase despedaçados, reduzindo a um estado mortal. Sentia tantas penas que tivesse querido morrer 1000 vezes em vez do meu Senhor. Sofrer tanto, me envergonhava tanto de meus pequenos sofrimentos. A Santíssima Virgem Maria acrescentou, mas sempre chorando. E aqui no parágrafo 101 e 102, Luísa, em que a Luísa tá sendo assim, a Luísa tá tendo uma aumentando, né, o sentimento de caridade, né? Porque a vontade humana dela está sendo cada vez mais purgada e a alma dela está ficando cada vez mais santificada. E assim, Luísa, como é que é o nome daquilo? Ela desenvolve cada vez mais a virtude da caridade, não apenas pela uma empatia humana, né, de ver Jesus humano, né, de ver a humanidade de Jesus sofrendo esse perrengue, mas também por ver a dignidade, a santidade e a inocência de Jesus em, em se arrogar para si essas penas para defender o gênero humano, né, na justiça divina. E assim, Luísa, ela tem uma profunda empatia não apenas pela divina humanidade de Jesus, mas também pela dignidade aviltada de Jesus, né? Que Jesus mesmo se humilha a sua dignidade para poder continuar sustentando a vida na terra, né? E assim a gente pode terminar. E também, né? Porque Luísa, a gente na pele parte dessas infestações infernais que Jesus continua sofrendo voluntariamente para sustentar a vida humana na terra, né? Então, Luísa passando por esse processo, ela também não, ela sabe aquela coisa que a gente passa por uma situação na vida, a gente não deseja isso pra ninguém, mais ou menos a mesma coisa que o Luísa tá sentindo agora. Então o sentimento de caridade cada vez está sendo mais legítimo, mais verdadeiro, né? Espírito e verdade, tornando-se cada vez mais essa intenção de Luísa cada vez uma oração cada vez mais poderosa. Então, assim a gente consegue terminar, né, essa meditação do parágrafo 11 do volume 1 do livro do céu. E assim a gente termina, né? Espero poder ter agregado alguma informação, algum valor a alguém, né? Então a gente termina em nome do Pai, e do Filho, e do Divino Espírito Santo. Jesus, eu confio em vós. Amém. Fiat.